Continuamos então a nossa apresentação dos critérios específicos para refletir questões éticas, morais, tão delicadas, tão atuais, né? A partir de uma fundamentação bíblica, que não seja fundamentalista ou que não caia em nenhuma das outras dificuldades que já apresentamos, né? Considerando que a Bíblia ela não é um livro de moral, não? Pois bem, o terceiro critério específico é o critério da progressão. Progressão, essa ideia nos dá, de fato, essa imagem de um caminho, de um itinerário que se percorre e esse itinerário é gradual. E o documento afirma que a Bíblia ela apresenta um refinamento da consciência em relação a certas questões morais. E a gente vai vendo como existe uma progressão. Isso acontece para questões morais e muitas vezes até para questão de fé. Vocês viram certamente em teologia fundamental que pouco a pouco é que o povo de Deus passou a conceber que esse Deus, né, não era um Deus entre outros povos, que seria o chamado enoteísmo, mas era o único Deus, monoteísmo. Então, assim como essa experiência de fé ela vai se dando pouco a pouco, esse refinamento da consciência, do mesmo modo nas questões morais, né? Vai haver um progresso, né, que é lento, que é gradual, né? Se a gente pega, por exemplo, a questão do tema do pecado, né, como era tratado o pecado antes, né, o pecado dos pais que incorria muitas vezes nos filhos, em outras gerações, e vai chegar depois de Ezequiel, né, para vocês viram isso nos livros proféticos com uma outra visão. Então, isso é um movimento muito comum nas Escrituras. E nós vamos agora ver um exemplo paradigmático. O exemplo é este. Vejam o progresso que se dá. Gênesis 4:15. O Senhor diz que qualquer um que matar Caim, que havia matado Abel, será castigado 7 vezes. Com isso se quer conter o mal, conter a violência. Então se ameaça para se conter a violência. Chega então, capítulo 4 ainda, no versículo 23, Lameque e diz, olha, matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Ou seja, se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Né? Veja que agora aconteceu uma progressão, parece até negativa. Né? Assim, ou seja, parece que agora nessa dinâmica de tentar conter a violência com a violência, o que se gera é mais violência. Daí a lei de Talião, nesse sentido, ser até interessante, né? Um progresso. Olha só que para nós, na nossa sensibilidade, essa lei de olho por olho, dente por dente é horrível, né? Mas se alguém, por causa de uma ferida, né, vai tirar a vida de outra pessoa, bom, digamos que, bom, não, fere o outro, não tira a vida dele, né? Se for um olho, o olho, o dente, né? Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Vejam que é um modo de tentar conter a violência. E vejam aqui como se continua a refinar cada vez mais a consciência, agora no livro dos Provérbios, capítulo 25, 21 a 22. Tenta-se agora se sair dessa lógica de inimigo, né? Amigo. Né? Se teu inimigo, embora não seja dos teus, embora não seja o teu amigo, tem fome, dá-lhe de comer. Né? Parece-me que essa iniciativa no bem, aquele que é o inimigo, ela pode ser muito mais efetiva na contenção do mal, na contenção da violência e de outras formas de injustiça. Dá-lhe de comer, se ele tem sede, dá-lhe de beber. E, bom, ainda que ele não o reconheça, não tem problema. Tu amontoarás brasas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Bom, vai então um pouquinho mais adiante, né? Jesus, né, nesse discurso,
da montanha, né, que é um dos discursos centrais do Evangelho de Mateus, a dizer, então, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Agora, não se trata apenas de, tenta ao menos conceder um bem ao teu inimigo. Agora, o mandamento aqui é muito maior, a exigência é maior, a exigência é amar o inimigo, né? Esse refinamento, e é uma exigência cada vez maior também, vejam aí, né? Orai por aqueles que vos perseguem. Agora, Mateus 18, 21, 22, né? Quando Pedro se dirige a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 7 vezes? E aqui o paralelo, né? Paralelo com Gênesis, né? Deus que disse que se alguém fizer algum mal a Caim, matar Caim, né, será castigado 7 vezes. E Jesus diz, eu não digo 7, mas 70 vezes 7, Lameque, né, que promete 70 vezes 7, e se fecha de fato essa espiral da violência, né? E vejam como acontece aqui esse refinamento cada vez mais da consciência. É um progresso, né? E é o mesmo povo, né, assim, que estava lá, né, tentando viver o bem. Ele tentava, mas aquela lei de Talião foi um avanço para aquele tempo, né? Vejam como esse critério é interessante, né? Porque mostra que muitas vezes o bem que alguém ou um povo consegue viver é o bem possível para aquela realidade, né? E já é um avanço, né? Assim, e essa pedagogia então de Deus que então vai nos acompanhando passo a passo. Que atualidade esse critério, então, pode nos trazer? Acerca da atualidade desse critério, fala o documento Bíblia e Moral. Ele pode nos ajudar a elaborar estratégias para ajudar o irmão a avançar passo a passo no caminho da perfeição evangélica. Então, vejam como o Papa Francisco traduz isso que está aí, depois vocês podem ler melhor, né, no documento Bíblia e Moral. No número 308 de Amoris Laetitia, que se deu após um longo processo sinodal sobre o tema da família, foi mais de um encontro do Sínodo dos Bispos, né, dessa Assembleia dos Bispos, envolvendo todo o povo de Deus, né, num movimento realmente sinodal, né? E Amoris Laetitia, essa exortação apostólica que é pós-sinodal, justamente recolhendo os frutos deste sínodo. Então, o Papa Francisco fala a partir de sua autoridade, mas recolhendo também, evidentemente, aquilo que foi a voz da própria igreja, né? E o que então se disse? Se chegou a esse consenso que, sem diminuir o ideal evangélico, ou seja, o ideal evangélico ele sempre nos pede mais, né? Assim, esse ideal da perfeição, da teleios evangélica, né? Assim, esse fim último que é o do amor, né? Amar como Cristo amor é uma exigência extraordinária. E a gente sabe que na nossa limitação, muitas vezes a gente vai viver esse amor de um modo limitado, com aquilo que nós podemos, né? Mas esse talvez seja o nosso melhor, né? Isso é muito mais importante do que colocar um critério comum para todos, não? É por isso que há essa afirmação que é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia, né? Dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Papa Francisco continua dizendo: compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma, mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, ou seja, a igreja tem presente essa exigência evangélica no amor, por exemplo, um amor, por exemplo, que se dá num matrimônio, né? Mas ela não pode renunciar ao bem possível. Que bem possível, digamos assim, esse casal ele
pode de fato viver, né? Isso nos faz pensar situações como casais que estão numa segunda união, né? E que não tem mais como voltar atrás, de fato, aquela união primeira, né? Assim, e o que vamos fazer, né? Tudo bem, temos essa exigência. A exigência seria, né, o matrimônio, né, seja para sempre, né? Mas e diante dessa situação? Que bem possível de fato, né, assim, se dar nesta situação concreta. Então vejam a atualidade desse critério da progressão. Um outro critério, o quarto, é o critério da dimensão comunitária. A Bíblia, isso está muito claro, ela tem uma dimensão comunitária evidente, e isso vem a partir da própria teologia da criação, um Deus que cria já a humanidade numa relação. É um mundo que é em relação, e o ser humano, e sendo imagem e semelhança de Deus, né, assim, é um ser também de relação, né? Não vive de fato sem o outro. E essa dimensão tem a sua motivação e expressão justamente no amor, né? Deus cria o ser humano à imagem e semelhança, né, de si, né? E Deus, né, como nos diz João, ele é amor, né? Assim, então essa expressão comunitária de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que vive em uma comunhão de amor, isso é algo que é intrínseco de nossa própria natureza, já desde uma teologia da criação, e quanto mais a partir dessa nova criação que se dá no evento Cristo, no seu evento pascal, né? Toda a humanidade, mas toda a humanidade, toda, não somente os cristãos, participa dessa natureza comunitária, tá? E isso tem implicações claras, evidentemente, no que se refere ao âmbito da ética, ao âmbito da moral. Podemos agora já passar para a atualidade desse critério da dimensão comunitária. O exemplo que nós damos é tomado da Conferência Episcopal do Paraguai, a CEP. Foi um pronunciamento que ela fez em meio à crise da Covid-19, um tempo em que vocês se recordam de toda uma dificuldade por parte de muitas pessoas em entrar no chamado isolamento e distanciamento social, outros ainda em se recusando a tomar a vacina, a escutar também a ciência por razões as mais diversas, né? E os bispos então, né, se viram pensando nesse bem comum, né? Com uma inspiração nesse sentido totalmente evangélica, bíblica, eles então chegaram a esse posicionamento. Vejam aqui que é uma questão nova, é uma questão que a Bíblia não prevê, mas você consegue voltar a uma dimensão comunitária que se abre a partir do tema da criação, do tema da aliança, né? Dessa base fundamental. Esse critério vai ajudar a resolver essa questão. O que é que os bispos dizem? Que cada cidadão tem a obrigação moral de zelar pelo bem comum, né? E nas circunstâncias, então, que aí estão, é de fato necessário tomar todas as medidas necessárias com esse senso de responsabilidade social. É um senso que poderíamos dizer, não, isso aí é um senso comum, mas a motivação aqui é outra. A motivação aqui, ela pode também ser descrita biblicamente, né? Cito apenas uma passagem do texto, mas evidentemente que tem a fundamentação bíblica que aqui está presente também. A CEP, portanto, solicita a promoção da vacinação, né? E vê nessa promoção da vacinação o que? Já justamente esse exercício que é próprio do cristão, da fé, tem esse elemento bíblico da caridade, né? Para com o próximo, né? Esse que é próprio da dimensão comunitária. Porque a dimensão, o elemento fundamental, como a gente viu, é o amor, né? Então, embora não seja pecado não se vacinar, tudo bem, não posso dizer que isso é pecado. A vacinação é uma obrigação moral, né? Que não exime ninguém da responsabilidade de cuidar da saúde de todos e de proteger os mais vulneráveis. E agora a apresentação do critério da finalidade. O critério da finalidade nos remete ao fim,
ao escatom, a essa realidade última, escatológica, né? A esperança na vida futura, evidentemente, pode gerar em nós, né, assim, um impulso para a nossa ação, né? E isso é verdade até de casos os mais banais da nossa vida, né? A esperança de uma viagem, ela pode movimentar a minha vida de algum modo. A esperança de um filho que vai chegar pode levar a uma ação muito concreta, né? Assim, de uma mãe que espera aquele filho, que prepara a casa, que prepara a melhor comida. A esperança de um filho pode, de fato, revolucionar a vida de um casal, né? Quanto mais essa esperança dessa vida futura, né? É, e isso parece que o rico daquela parábola, ele compreende, né, muito bem isso e diz, quem sabe se meus irmãos estiverem atentos do que pode esperá-los, né, assim, nessa situação de sofrimento que aqui estou, numa outra vida, né, porque não fui justo, né, para com Lázaro. Será que meus irmãos não podem ser advertidos para mudar de conduta? Né? Vejam que esse então é um critério que de fato, né, assim, pode ser de grande importância para pensar a nossa própria vida. E nisso nos testemunha a própria Escritura, né? E ao citarmos, por exemplo, o Salmo 90, nós estamos num contexto que nem se pensava ainda em vida eterna, não? Mas já ao pensar o fim da vida, isso já faz com que eu reveja a minha própria vida, a minha própria conduta. Se eu penso quão efêmera é a vida, eu sou chamado a viver com prudência. Eu sou chamado a viver com sabedoria, né? Eu tenho que aprender, como diz o Salmo 90, a contar os meus dias. Quantas pessoas em experiências dramáticas, né, mudam completamente a sua vida após uma situação de quase morte, né? É o caso de figuras também conhecidas como o próprio Inácio de Loyola, que após uma bala na sua perna passa por um processo de transformação radical de sua vida. Do exemplo mais sapiencial dos Salmos, podemos passar ao Apocalipse. Esse livro que é o livro da Revelação, que é um livro, na verdade, de esperança e não apocalíptico, no sentido de falar de uma destruição apenas. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem que nos leva a esperançar, podemos dizer assim. É um impulso para o mais, é um impulso para o melhor, né? É um desejo de um mundo novo, de uma humanidade nova, de chegar a essa situação, esse lugar em que não haverá mais choro. E a promessa justamente de Deus é que enxugará as lágrimas dos nossos olhos, né? Então, ao mesmo tempo que existe essa invocação, né, do Maranatá, essa última palavra das Escrituras, vem Senhor, né, diante de uma situação de tanta morte, de tanto pecado, de tanta injustiça, existe da contraparte, né, nesse sentido de Deus, a resposta: sim, eis que venho, eu venho em breve. Assim podemos falar sobre a atualidade desse critério da finalidade. A esperança cristã, diz o documento Bíblia e Moral, não é simplesmente orientada para o futuro. Ela vai ter sempre consequências diretas para o presente. E um exemplo disso são os mártires. Aí está em destaque a Dorothy Stang, né, martirizada no Pará. Os mártires são testemunhas concretas do que é viver a vida de modo definitivo, de modo escatológico, não de apenas sobreviver, mas de viver de fato, de abraçar de fato a vida, porque é como se eles antecipassem aquilo que é a nossa realidade futura para o já, para o aqui, para o agora. Então, nós podemos dizer que a vida deles é quase como que uma escatologia realizada, assim como diz o texto do documento Bíblia e Moral, né? Nós, então, enquanto cristãos, né, a partir dessa dimensão da finalidade, né, somos chamados a viver já agora em vista desse futuro, né?
E é por isso que as próprias relações elas são totalmente questionadas, né? A partir daquilo que virá, né? Por que me preocupar apenas com o meu ou aquilo que são os meus, né? Se eu vivo uma escatologia realizada, né, assim, eu tenho que ser capaz de ir para além disso, porque todos somos uma só família, né? Todos somos chamados a uma comunhão última em Deus, com Deus. Por fim, eu deixo agora com vocês uma atualização sapiencial desse critério da finalidade a partir da poesia O Tempo de Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. Nós aqui concluímos esta nossa videoapresentação e você talvez se pergunte: e o critério do discernimento, que é o sexto critério? Ele ficará como uma atividade final da semana.